Olá pessoal, eu sou o Leandro, estudante de psicanálise. Estou no meu segundo ano de faculdade, graduação em psicanálise. Lembrando que só ter a graduação para ser psicanalista não é o suficiente. Na verdade, ele traz a teoria, os conceitos psicanalíticos, mas para ser um verdadeiro psicanalista, um psicanalista de fato, além da teoria, eu tenho que passar por uma análise pessoal e também ter um supervisor para para, no caso, supervisionar os pacientes que eu esteja tratando. Então, para ir, tem que ter toda essa questão, a tríade psicanalítica, para ser um psicanalista. Então, essa é a questão. E nós estamos entrando na nossa quarta aula da clínica em Winnicott. Lembrando que a gente já teve as 3 primeiras aulas, falamos sobre a questão do... o que surgiu, o que fez ele lidar com criança, ou tratar crianças, mães, bebês, enfim, a história dele, a biografia dele. Aí vimos algumas definições sobre Hoering, Henneling e também a questão dos objetos. E também a gente já viu na aula passada toda a questão do objeto transicional e dos fenômenos transicionais, que é onde é a transição entre o bebê, enquanto unidade única com a mãe, onipotente, a questão da separação dele como sujeito. No caso, ele se percebendo como sujeito e percebendo a mãe como sujeito. E hoje, na nossa quarta aula, numa série de 6 aulas da clínica em Winnicott, porque a faculdade, cada disciplina ela separa em 6 aulas, e dentro de cada aula são 5 temas com a prática no final, na finaleira ali das aulas. E hoje a questão do self, a questão do self, a teoria dele, as condições ambientais. E ainda ele destaca, aqui o texto vai trazer a questão do self, verdadeiro self, falso self, e ainda a questão do desenvolvimento emocional, que é a integração, personalização e realização. Então, é algumas das questões que o texto vai trazer para nós, que é o objeto de estudos hoje. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar o texto. Vamos começar os nossos estudos psicanalíticos. E aí, começando com o tema 1, o próprio self. Vamos ver o que é esse self. Então, para Winnicott, ao longo de sua teorização a respeito do desenvolvimento humano, lembrando, né, pessoal, o desenvolvimento humano é os estudos que muitos fizeram, como é que o ser humano ele se desenvolve desde o nascer até o morrer. Ou como a gente já viu, como Bion, que trouxe que ele analisou o desenvolvimento humano através do ventre da mãe, quando se tornava embrião. Então, ele já considerava o desenvolvimento humano a partir dali, mas a maioria a partir do nascimento. Então, só quando vocês ouvirem falar em desenvolvimento humano, é isso. E foi analisado vários tipos de desenvolvimento, não é vários tipos, mas é o olhar no desenvolvimento humano ali. Então, e aí nessa questão da teorização, ele elaborou o conceito de self. No entanto, fez com algumas excitações e imprecisões. Então, é como se começasse a engatinhar aqui no conceito do self. Apesar da sua fidelidade à teoria freudiana, ele inaugura esse conceito a partir de outra perspectiva. Se em Freud o self, que é o ego, está relacionada com a realidade e a consciência, e que a partir de seus mecanismos, deslocamentos e projeções, visa atingir seus objetivos na luta contra um id. Já em Winnicott, o self refere-se ao que a pessoa é essencialmente em sua totalidade. Pelo que eu estou entendendo, o vulgo personalidade. Aqui. Em 1960, introduz os conceitos de verdadeiro self, ou self original, self real, self autêntico, self vulnerável, são tudo sinônimos, e de falso self, ou self idealizado, self superficial, pseudo self. Então, trata-se de um conceito psicanalítico que inclui o eu e o não eu. Lembrando da aula passada do eu e não eu e da separação psíquica que o bebê faz. É a totalidade da própria pessoa, incluindo o corpo e psiquismo e o vínculo com os objetos internos e externos. Então, o que nos traz aqui o texto?
Winnicott descreve o verdadeiro self como uma construção de si mesmo, baseado na experiência espontânea e autêntica e na sensação de estar vivo. Então esse é o verdadeiro self, construção de si mesmo. Em sua obra, o ego corresponde a uma parte do self verdadeiro. Então que para o Freud o ego, a gente tem todo o nosso ego, para o Winnicott essa parte esse ego é só uma parte do self verdadeiro, que é um princípio organizador. Na verdade, se lembrarem da questão da constituição psíquica da mente, por Freud, falando de id, ego, superego, que também seria uma forma de um princípio organizador aí da constituição humana, na questão, não digo cerebral, porque cerebral entraria na questão fisiológica, mas no sentido psíquico. Já o Winnicott, ele descreve já o verdadeiro self. Então, como um princípio organizador aí. Ou no caso, o ego seria o princípio organizador do self. Embora frequentemente afirme que existe uma diferença entre self e ego, essa diferença nem sempre fica suficientemente clara, pois o termo self geralmente é empregado alternadamente com os termos ego e psique, ou psique. Apesar dessa diferença não ficar esclarecida pelo próprio autor, é importante se ter em mente que o ego constitui-se em um aspecto do self, que possui uma função bastante particular: organizar e integrar a experiência. Então, ele organiza e integra a experiência, o ego, que é uma parte do self. Aí o Winnicott cita uma paciente a fim de descrever o self e, numa tentativa de explicar o significado, ela faz uma metáfora do self como uma bolha. Então vamos ver aqui, ó. Sou extremamente agradecido a uma paciente pela forma com que colocou isso a partir de uma apreciação profunda da posição do bebê em um estágio precoce. Disse essa paciente: no princípio o indivíduo é como uma bolha. Se a pressão vinda do exterior adaptar-se ativamente à pressão interna, então a bolha é o que importa, ou seja, o self do bebê. No entanto, se a pressão do ambiente for maior ou menor do que a pressão existente no interior da bolha, então não é mais a bolha que é importante, mas sim o ambiente. A bolha adapta-se à pressão externa. Vamos entender isso. Melhor, até entendi o que está falando aqui da questão da bolha, até uma questão física. No momento que se a pressão interna é igual à pressão externa, a bolha vai continuar existindo ali normal. A questão é onde é que se encaixa no self aqui, que para mim não ficou claro. Mas vamos ver aqui, ó. Winnicott, na citação acima, descreve a tarefa do bebê, diante do nascimento, de lidar com a invasão do corpo self pelo ambiente. Então, como se ao nascer recebesse uma pressão maior. Ou seja, como uma bolha que se adapta à pressão externa. Então ele acaba se adaptando, ele é obrigado a se adaptar. E aí, em 1952, o Winnicott descreve a dia de mãe e bebê num tempo anterior às relações objetais. Objeto criado e encontrado, objeto interno e externo e objeto transicional. Então a dia de mãe e bebê foi antes das questões dos objetos, de representar a mãe pelos objetos, enfim. E para retratar que o self nasce no interior da unidade mãe-bebê. E irá comparar a mãe a uma concha e um núcleo dessa concha ao bebê. Nossa, quanta analogia aqui. Mas seguimos. Aí, por meio de um cuidado suficientemente bom, que é o Rohrer, o Henneling, e a apresentação de objetos, a concha pouco a pouco assume controle e o núcleo torna-se um indivíduo. Olha, acho que nem precisaria de analogia, vou ser bem sincero. Quando fala da questão do bebê aqui, para mim está mais claro do que a analogia, pelo menos para mim. Se para vocês está clara a analogia, então escrevam aí nos comentários que para vocês ficaram claro, ou não, a questão dessa analogia. Mas a questão do bebê que a gente está estudando aí, para mim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Bom, mas Winnicott também afirma que o self só se estabelece ou só passa a existir a partir de quando o bebê consegue diferenciar o eu do não eu. Então o self ele só surge quando ele consegue diferenciar. Lembra que é quando ele começa a romper a questão da mãe ali.
Essa era a pergunta a qual dedicava-se a buscar respostas. Existe um ego desde o início, desde o nascimento? Ou mais ainda, desde a vida uterina? E aí, em seus primeiros ensaios, define que o self nada mais seria do que o próprio fato de viver. Isso para um começo de estudos aí do Winnicott. E ele se enraiza na soma da vida sensório-motora e provém da vida dos tecidos corporais e do jogo livre das funções do corpo. Desse modo, estabelece um conceito de self primitivo, que se enraiza na vida fetal. Assim, Winnicott situou a origem do self num tempo muito precoce, anterior ao nascimento, ainda na vida intrauterina. Então, o que ele chamou de self primitivo. Talvez o Winnicott não estivesse exatamente convencido de que a origem do self se daria no momento que o bebê diferenciasse o eu do não eu. Por isso que ele trouxe essas questões aí. Por considerar a experiência uterina radicalmente constituinte da vida de um indivíduo. E por esse motivo, como desprezar a riqueza dessa experiência primeira? Quando ele formula o conceito de um self primitivo, é como se conseguisse responder a esse conflito. É a história de dar nome às angústias. E aí se aplica aqui. Claro, posso estar enganado, mas é isso aí que está se mostrando, porque no momento que achou o nome, então estou satisfeito, é isso. Mas dá para dizer que, né, que pode ter esse self primitivo. Porque lembrando, realmente, se a gente observar assim, ou para quem já é pai, ou já conhece alguém que ficou grávida, enfim, teve alguém na família ou amigos, tem a questão de falar com o bebê ali na barriga. Tem um contato já, ou da própria mãe falando com o bebê, o pai falando com o bebê, enfim, ou os parentes. Então já tem esse contato. E aí vamos entrar no tema 2, que é a vida pré-natal. Ainda que não contasse com os recursos tecnológicos atuais, em especial a ecografia, na época não existia ecografia, Winnicott já considerava a capacidade do bebê de guardar as lembranças corporais durante a vida intrauterina, pois entendia que tudo o que ele experimentou naquele período não iria dar-se por perdido. E aí, nas palavras dele, que aqui traz um trecho, aí vamos ler juntos aqui. Sabe-se que os bebês têm alguns movimentos no ventre da mãe, que são mais parecidos com os movimentos de um peixe que nada. As atividades mais apreciadas das crianças são bem conhecidas pelas mães, que procuram sinais de vida pelo 6º mês. É provável que exista uma organização central capaz de notar essas experiências. Desejo postular um estado de existência do bebê tanto antes quanto depois do nascimento. Esse estado de existência pertence à criança e não ao observador. Caso é o que a criança sente ali dentro, e não nós de fora ali observando as reações da criança, por exemplo. Ao fazer analogia com uma bolha, pode-se dizer que se a pressão externa é adaptada à pressão interna, a bolha tem uma continuidade na existência. Lembrando que está dentro da barriga ainda. Quando se trata de um bebê, isto se chama ser. Mas se a pressão externa da bolha for maior ou menor do que a pressão interna, então a bolha ficará presa numa reação de invasão. Ela muda como reação às mudanças no ambiente e não por impulso a uma experiência pessoal. No vocabulário humano, isso significa que há uma interrupção do ser, e o lugar de existência é ocupado como reação à invasão. Isso me parece uma forma de dizer que não só nos leva à vida intrauterina, tomando as rédeas da imaginação, mas que também pode nos levar mais adiante. Aí até a questão da bolha aqui está bem claro. Agora. E aí continuando, né, pessoal? Aqui na questão do texto. Na atualidade, contamos com uma enorme possibilidade de conhecer o comportamento fetal através das imagens ecográficas. E é possível, com o auxílio desse recurso, observar as alterações do bebê diante das modificações decorrentes de emoções sentidas pela mãe. Por exemplo, sabe-se de uma grande complexidade que envolve a atividade neurohormonal com a liberação de adrenalina, noradrenalina, serotonina, ocitocina, relacionadas a emoções. Então, o que foi vivido nessa primeira morada do humano estará marcado desde antes do nascimento. Então, isso já fica marcado na psique do bebê, ou da nossa vida, na verdade, para o resto da vida.
As trocas entre mãe e bebê, nesses tempos originários, produzem consequências. Aí o Winnicott define que a vida uterina é o ponto de partida para o sentimento de continuidade do ser, dado pela experiência de permanência e constância como os batimentos do coração da mãe, a placenta sonora e odorífera, a temperatura estável, o deslocamento fluido dentro da bolsa amniótica, o cordão umbilical que é tocado pelo feto e as vozes audíveis da mãe, do pai e outros que convivam regularmente. Então já começa a questão da continuidade do ser. Já começa aí, já tem um padrão, uma rotina, fatos acontecendo na vida desse bebê intrauterino. E aí mais um trecho aqui do texto de Winnicott. O que ele nos traz? O ponto de vista ressaltado por mim é que já existe um ser humano no ventre materno, capaz de ter experiências, de acumular lembranças corporais e até de realizar medidas defensivas para lidar com traumatismos, como a interrupção da continuidade de ser em reação às propriações de um ambiente que falhou em se adaptar. Por essa maneira de ver, os fetos chegam ao processo de nascimento, cada qual com sua capacidade individual, ou uma falta de capacidade, para enfrentar a grande mudança entre não ter nascido e ter nascido. E aí o Donald Winnicott propõe que após o nascimento, é de grande importância que o bebê encontre elementos próximos a esta vivência uterina, de continuidade e de permanência, sendo por esse motivo necessário que se estabeleça um ritmo, uma repetição que se assemelhe à experiência de antes do nascimento, para que o ambiente seja sentido de modo confiável. Então, na verdade, ele sugere que as atitudes que se tinha antes do nascimento, ali na gestação, se tenha depois também. Claro, de uma outra maneira ali, mas para dar confiabilidade na questão ambiental. Que seja um ambiente suficientemente bom que irá se adaptar às necessidades do bebê. Nem menos, nem mais do que lhe seja necessário. Apenas o suficiente a partir dos cuidados maternos, que é as funções de Hoering e Heinlein. E aí, em toda a sua obra, o autor postula que no âmago do ser encontra-se o primeiro self, que deverá manter-se inviolável, ao qual chamou de proto-self, que corresponde a uma parte secreta de si mesmo, que em situações privilegiadas se tem acesso. Então, na verdade, esse primeiro self aí que ele fala, que é a questão do ventre, ali, o bebê no ventre. Então, na verdade, pelo que ele está dizendo, a gente continua com esse self escondido, guardado ali, inviolável, que ele chamou de proto-self, parte secreta de si mesmo. Agora eu queria saber que em situações privilegiadas se teria esse acesso. E aí entraremos no tema 3, que é o self verdadeiro e a mãe suficientemente boa. Porque por enquanto se falou do self primário, que é lá do ventre. Aí vem o self verdadeiro. Vamos ver o que seria o self verdadeiro. E aí o Winnicott afirma que o verdadeiro self só se torna uma realidade viva quando resulta do sucesso repetido da mãe aos gestos espontâneos do bebê. Quando tem o acolhimento, a mãe suficientemente boa. Então é aí que se torna uma realidade viva. Senão não vai se tornar, vai ter um falso self aí. Então, no caso, a partir dessa questão dos gestos espontâneos do bebê. No caso repetido da mãe. E lembrando também da questão da Melanie Klein, que traz não é nomeação, da função mãe alfa. Função mãe alfa e mãe e bebê, que é a função beta, a mãe é a função alfa, que pega as angústias do bebê e as nomeia. Mas isso aí é uma outra questão, mas que também tem muito a ver com isso, a questão do gesto espontâneo do bebê, só que aqui o Winnicott ele fala mais da questão do toque, do abraço, do acolhimento, Hoering no caso. E aí, continuando aqui o texto, em outras palavras, a partir de um momento natural ou impulso do verdadeiro self, há como resposta um movimento adaptado da mãe. A criança criará a ilusão de onipotência,
aqui trazendo de novo a questão da onipotência. Aqui já está falando pós-nascimento. Assim, para cada experiência bem-sucedida, um sentido de self se afirma. Então, a cada experiência que ele vai passando, o self vai se consolidando no bebê. Se o verdadeiro self não é interrompido, ou seja, não é invadido pelas falhas ambientais, a sensação de continuidade ser real é ampliada. E a criança está mais apta a suportar as rupturas da continuidade de ser do verdadeiro self, e também as experiências de reação em relação ao ambiente. Claro que aqui tem um pouco de contradição, porque ele fala que as falhas são importantes na constituição do ser. Vamos ver aqui. E daí o Winnicott irá dizer que as pequenas falhas ambientais serão corrigidas logo de imediato, através da continuidade do Rowling. Então, nesse sentido, ele diferencia as invasões integráveis, aquelas que reforçam o self, aquelas invasões que vão além da capacidade que a criança terá de integrá-la ao seu self, sendo, portanto, perturbadoras. Então está falando que as pequenas falhas, o que é tranquilo, digamos, pela criança. E aí, repetidamente, o Winnicott destaca a importância decisiva do ambiente para o desenvolvimento da criança. E aqui estamos relacionando as condições do ambiente para a preservação do self verdadeiro. Então, de novo, aqui é a questão da pontuação dele em relação ao ambiente. E aqui traz um trecho dele de novo aqui do Winnicott de 1965. Quando o par mãe e filho funciona bem, o ego da criança é de fato muito forte, pois é apoiado em todos os aspectos. O ego reforçado e, portanto, forte da criança é, desde muito cedo, capaz de organizar defesas e desenvolver padrões pessoais fortemente marcados por tendências hereditárias. Para a vida toda. Então, para verem que isso aí impacta muitas pessoas na questão da criação. E claro, né, pessoal, vamos entender aqui que minha mãe, analisando a minha infância, minha mãe não foi suficientemente boa. Que pode acontecer isso. Mas lembrando, a mãe de vocês também teve uma mãe. Também teve uma educação, também teve uma forma de acolhimento com a mãe de vocês. Então, pensem nisso, que não é, a gente não pode ser, não pode não, na verdade a gente pode tudo, né? Assim, tudo dentro da lei, claro. Mas o que eu quero dizer, assim, que é para servir de reflexão, pelo menos, de pensar que nossas mães, em geral, nossas mães todas vieram de outra mãe. Também teve um tipo de acolhimento, um tipo de criação. Então, daqui a pouco, se a gente acredita que não teve uma mãe suficientemente boa, por alguma razão ou circunstância, mas não foi por maldade. Porque, olhando aqui, é uma coisa que o Winnicott ele estudou, ele avaliou. Mas não existe um manual dizendo que tem que ser assim, assim, assado. Isso foi uma constatação dele, que na clínica dele observou que realmente isso acontece. E realmente acontece. Só que a gente não pode se culpar por isso. Mas temos que responsabilizar no momento que se tem o conhecimento. E entender, e tentar fazer diferente. E passar por uma análise pessoal, né, pessoal? Por que não? E aí, trazendo aqui o texto, voltando, novamente o Winnicott destaca a presença da mãe suficientemente boa para o processo de desenvolvimento emocional do bebê. Aqui trazendo a mesma questão. Então o Winnicott, pelo jeito, ele batia muito nessa tecla. A mãe suficientemente boa. E aí, continuando aqui, quando não há um bom funcionamento desse díade, ou dessa díade, mãe e bebê, a criança reage às intrusões, às falhas ambientais, resultando na impossibilidade do surgimento do self verdadeiro e ocultar-se por trás de um falso self, cuja tarefa é de protegê-lo das intrusões. Aquela coisa que a pessoa se faz de forte para não mostrar suas fraquezas. Seria mais ou menos assim, uma analogia. Talvez isso aí tenha uma coisa ligada também, não vou dizer que não. Mas como eu estou estudando agora, não posso afirmar isso para vocês. Mas fazendo uma analogia, pelo menos, olhando como uma analogia e não como uma consequência verdadeira, seria basicamente isso. Mas deixando bem claro que daqui a pouco
O parecer duro para esconder as suas fraquezas pode ser por outros motivos e não por causa disso. Da questão da falta do ambiente, enfim, ou da questão de Rohrer. Tá, pessoal? Só para deixar claro. Mas daqui a pouco o texto nos traz isso e realmente é. Mas vamos ver aqui. Vamos seguir o baile, como se diz aqui no sul. E aí diz que quando não há um bom funcionamento, a criança reage às intrusões, falhas ambientais, resultando na impossibilidade de surgimento do self verdadeiro. Daí ele cria o falso self para protegê-lo. E a respeito de uma criança que foi cuidada por uma mãe suficientemente boa, o Winnicott continua. E aí tem mais um trecho do Winnicott. Acerca dessa criança, eu afirmaria: seu ego é simultaneamente fraco e forte. Então anda os dois juntos. Aqui, claro, tratando da mãe suficientemente boa. Deu tudo certinho ali. Tudo depende da capacidade da mãe de dar apoio ao ego. O ego da mãe está em harmonia com o ego do filho. E ela só é capaz de dar apoio se for capaz de orientar-se para a criança. Então depende do ego da mãe que o texto traz para nós. Em alguns momentos da sua obra, Winnicott não faz distinção entre o ego e o self, como vimos em alguns momentos dessa explanação. E aí, o que o texto nos diz? Devemos agora retornar às funções da maternagem para compreendermos as condições a partir das quais o self verdadeiro poderá ou não se desenvolver. Então agora a gente vai ver as questões da maternagem, Rohrer, Henneling e a questão dos objetos como consequência, o que vai ter de consequência em relação ao self verdadeiro. E aqui já sabemos que o Rohrer e o Henneling e a apresentação de objetos comparece como os cuidados necessários que a mãe ambiente proporciona ao seu bebê. Então tem essas três questões aqui, que tem que estar andando juntos, frente às suas necessidades, e que essa mãe conseguirá realizá-los somente se identificada com seu bebê, um estado especial em que se encontra, preocupação materna primária. Imaginemos essas três funções quando são eficientes. E aí aqui o texto vai explicando de cada um. Quando tem sucesso. No Rohrer bem estabelecido, o bebê é protegido de agressões fisiológicas. Fome, frio, calor, sensações cutâneas, numa rotina de cuidados dia e noite adequada a cada bebê. Segue de acordo com seu desenvolvimento, observando mudanças, e a elas podendo responder de um novo modo. Assim, o bebê é sustentado física e psicamente. Então, esse é no Rohrer. Então, o bebê é protegido de agressões fisiológicas. Então, é uma questão física. Já no Henneling, que eu até acreditava que eu tinha entendido ao contrário, mas vamos ver aqui, ó. A manipulação favorece no bebê a construção do sentido do real do seu corpo, que fará parceria com a sua psique, resultando numa unidade de psicossoma. Então, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, o Rohrer é o que a mãe faz com o bebê. Trata da fome, frio, calor, é o acolhimento. Já o Henneling é quando a criança começa a manipular, começa a se dar conta do contato com os objetos. Claro que tem a questão da apresentação de objetos, mas quando ele começa a se sentir que pode pegar ou pode tocar. Então agora eu tô conseguindo entender aos poucos isso aqui. E aí na apresentação de objetos, o bebê dá início a uma capacidade de relacionar-se com objetos, óbvio. Momento em que distingue o eu do não eu. Trata-se de um processo de realização a partir de uma relação objetal que ele irá estabelecer com os objetos da realidade externa. Então é quando ele começa a entrar em contato com os objetos. Entendendo que o desenvolvimento estabelece uma relação de dependência de um processo de maturação e também de uma acumulação de experiências de vida. Deixa eu ver aqui, me perdi. Entendendo que o desenvolvimento estabelece, o desenvolvimento está falando da pessoa, estabelece uma relação de dependência de um processo de maturação e também de uma acumulação de experiências de vida. Tá falando do desenvolvimento que tem uma dependência de maturação e de acumulação de experiências de vida. Tá. Concluímos que ele só poderá ocorrer no ambiente propiciador. Então, se ele não tiver um ambiente propiciador,
o processo de maturação dele e também a acumulação de experiência de vida será comprometido. Então tem um ambiente propício para isso, que é o que o Winnicott nos traz nesse texto. O que ocorre ao bebê quando esse ambiente não é propiciador, ou seja, quando há falhas na função materna? Agora vem a questão, o que acontece com o bebê quando se depara com a questão ambiental, ou a falta de, ou falhas, muitas falhas no caso. Lembrando, né, que pode ter falhas, só que falhas são permitidos, digamos, ou o mínimo aceitável. Então, diante de um Horin deficiente, o bebê experimenta uma sensação de despedaçamento, de estar caindo num poço sem fundo. Sente que a realidade exterior não pode ser usada para o reconforto interno, além de outras ansiedades. Na verdade, ele não está tendo Horin, ou está sendo deficiente, não tem um acolhimento, não tem aquela coisa, a onipotência. Então ele sente desmoronar mesmo, porque não tem uma base psíquica suficientemente boa. Então é como se ruísse isso. É que ele falou de estar caindo num poço sem fundo. Sente que a realidade exterior não pode ser usada para o reconforto interno. E na verdade, por ele não ter tido esse acolhimento, essa onipotência, ele não consegue, no caso, ele não consegue perceber que a realidade exterior, ele não consegue usar ao seu favor a realidade exterior, porque não teve essa realidade exterior. Por causa aqui da falha do Horin. Quando a manipulação é deficiente, e aqui está falando do Henlink, torna-se comprometida a capacidade de a criança gozar a experiência do funcionamento corporal, o toque, afetando seu tônus muscular e a coordenação. E aí, se a função de apresentação de objetos também não se realiza de modo suficiente, poderá haver um bloqueio no desenvolvimento da criança, no sentido de tornar-se real e na sua relação com objetos e fenômenos do mundo. Na verdade, o que acontece? Ele não vai conseguir usar os objetos para simbolizar, ele não vai conseguir simbolizar. Aqui até seria, digamos, um caminho, pelo texto está nos trazendo, e talvez seja uma ideia do Winnicott, e algumas leituras que eu já fiz assim, de outros textos, isso muito, uma das explicações que o Winnicott ele buscava para entender a psicopatia, por exemplo. Como é que se desenvolveu a psicopatia? E aí ele acreditava muito nessa questão também dessa falha ambiental, ou a falha dessas três questões aí. E aí entraremos no tema 4, que é integração, personalização e realização. O que significa cada item desse? E aí fala do desenvolvimento emocional primitivo, que fala que é constituído de 3 etapas principais. Lembrando que tem o desenvolvimento humano e aqui é o desenvolvimento emocional primitivo. E fala por 3 etapas principais, que guardam uma relação com as funções maternas de Horin, Henling, apresentação de objetos. Então, na verdade, com esses 3, é uma relação, que é integração, personalização e realização. Acredito que cada um vai ser linkado ao Horin, Henling e apresentação de objetos. E aí o texto nos diz que é notória a dependência do bebê desde a vida uterina, perdurando até chegar a uma etapa de independência. De início, essa dependência está ligada às necessidades do corpo. Em seguida, ocorrerão necessidades mais refinadas, como ser embalado pelo ritmo respiratório e cardíaco da mãe, assim como também a necessidade de sentir o seu cheiro, assim como sons, cores e movimentos que vão oferecendo ao bebê uma segurança em seu ambiente. Então, tem primeiro a necessidade do corpo, depois tem as necessidades mais refinadas. Claro, quando fala necessidade do corpo, ali é fome, sede, frio, nessas questões. À medida que o bebê se desenvolve, vai adquirindo uma noção de dentro e fora. E a experiência de confiabilidade no ambiente é introjetada. Então, ele vai se sentindo confiante dentro do ambiente. Um ambiente suficientemente bom, claro. No curso regular dos cuidados com o bebê, a mãe repara o tempo todo os próprios erros. Essas falhas e as imediatas reparações vão comunicando ao bebê uma adaptação bem sucedida daquilo que ele necessita e que o ambiente lhe atende. Por consequência, o bebê tem a sensação de segurança e confiança.
Então ele sabe que apesar da falha, a mãe tá reparando ali. Se a falha não é reparada, olha só, pessoal, dentro de intervalo de tempo devido, temos que a criança se encontra em privação. E aí uma criança que sofreu privações é aquela que, depois de saber que é possível reparar falhas, vivencia falhas não reparadas. Porque na verdade ela não teve suas falhas reparadas. Então, quando ela sabe que é possível, ela vivencia as falhas. As não reparadas. Ela vai vivenciar as falhas não reparadas. Porque ela sempre viveu isso. E aí o Winnicott, porém, fará uma distinção entre as falhas relativas à vida normal e as falhas graves de adaptação. Essas últimas exemplificando apontam para o bebê sentir-se em pedaços, isolando-se completamente, pois não há forma de comunicação e vive uma desconexão entre psique e soma. Resulta de uma função materna deficiente. E a depender do modo de atendimento e cuidados de um bebê, receba de sua mãe, as experiências de integração, personalização e realização se darão de modo a favorecer ou não o self verdadeiro. Então tudo depende de como é a criação desse bebê, que trata do ambiente da mãe. A integração manifesta-se aos poucos, a partir da não integração. Então, na verdade, é aos poucos, a criança vai sendo integrada. No início, a criança é feita de percepção sensoriais e movimento, que são do toque e dos movimentos. Quando o ambiente facilitador, que deve ser humano e pessoal, é suficientemente bom, as tendências hereditárias de crescimento do bebê alcançam as primeiras conquistas. A principal é a integração. As atividades do dia a dia, assim como as sensações que o bebê vive, são experiências que lhe permitem uma sensação de integração, na qual ele se torna uma unidade, ainda que dependente. Até chegar a esse estágio, o bebê passou pela fase de indiferenciação em relação à sua mãe e aos objetos. E ela também, o ambiente, conservar a criança como se estivesse unida a si mesma, evitando a ansiedade em sentir-se não integrada. Tudo é um conjunto. À medida que a integração se estabelece, a criança tem a experiência de continuidade de ser, não fica em pedaços. E por volta de 1 ano de idade tem o self como uma posse. Esse processo é denominado de integração do self e ela diz respeito à capacidade humana de ser uma unidade psique-soma, ou psique-soma, unindo o aspecto psíquico ao corporal. Digamos que ali, em termos psíquicos, ele está bem, o bebê. E aí, depois da integração, vem a personalização. O que seria a personalização? Então, a partir de um estado inicial de imaturidade, em que a psique não se encontra estritamente ligada ao corpo, é esperado até o 1º ano de vida que a criança viva dentro do seu corpo, ou seja, que ela se torne um psique-soma. Lembrando, né, pessoal, a origem da palavra psique vem de alma. Por isso que a psicologia é o estudo da alma. Só uma coisa que me vem na mente, mas é importante. O Winnicott nomeia esse estágio em que a psique habita, o soma, de personalização ou de instalação da psique no corpo. Então a capacidade da criança em atingir esse estágio maturacional depende de como o ambiente se adaptou às suas necessidades. Então, portanto, havendo falhas na adaptação que fogem de uma razoabilidade, surge uma tendência de a psique desenvolver uma existência distanciada da existência corporal. É como se fosse separado do corpo, digamos assim, ou da noção de existência, do existir. Essa é a realidade. E aí o Winnicott nos diz que há situações em que uma criança de 1 ano de idade, ainda que gozando de boa saúde, nem sempre terá uma psique-soma sempre estabelecido. Porque ela pode não ter nenhuma doença, nem nada, mas em termos mentais ali estar comprometida. Havendo a possibilidade de haver uma perda de contato com o corpo. Ele cita crianças que acordam de um sono profundo e não retornam logo de pronto para o corpo. As mães cuidam de, antes de tomá-las no colo, acordá-las gradualmente. E aí o processo de realização começa bem cedo, ao lado dos outros 2 já mencionados. Então a questão agora está falando do processo de realização, que antes falou de
integração e de personalização. E aí é o processo de realização, ao lado dos outros dois. É o sucesso desse processo que acontece conjuntamente que o Winnicott irá nomear de maturação. Então é quando tudo dá certo. Ao final do primeiro ano de vida, o mundo interno do bebê já se organiza de modo definido. Há uma diferenciação entre o eu e o não eu. Há uma ideia de unidade vivida no corpo. E há também a instalação de um psique-soma. Então, no final, aqui está falando que no primeiro ano de vida, o mundo interno do bebê já se organiza de modo definido. Então, o interno dele já está definido. Ele já sabe diferenciar o eu do não eu. Já está praticamente separado da mãe, digamos assim. E aí, no processo de realização, a relação com o objeto desliza de uma posição de objetos internos em direção à eternalidade, quando ele começa a simbolizar com os objetos. A criança se dá conta de um mundo dentro do qual os objetos existem, que lhe são externos e pertence à realidade. Mas, para o sucesso desse processo, é necessário que ela tenha vivido a experiência de onipotência, quando ilusoriamente criava os objetos do mundo conforme sua necessidade, dentro de um ambiente facilitador. Se você não tiver vivido essa experiência de onipotência, ele não vai conseguir criar ilusão em relação aos objetos. Aí concluímos que para chegarmos nesse ponto de maturação, as funções de mãe suficientemente boa e as relações com os objetos criaram as condições necessárias. A visão que a criança terá do mundo exterior ao seu self baseia-se no padrão de realidade pessoal interna. Aí pequenas reflexões aí. Mas muito interessante a teoria de Winnicott. Estou gostando muito, assim, sinceramente. Não sei se ainda a minha clínica vai ser com Winnicott, ou com Freud, ou com Lacan, com Melanie Klein. Como eu estou muito tendenciado a trabalhar com crianças, muito provável que eu fique na questão da Melanie Klein e do Winnicott. Mas vamos ver, tem muito textos ainda pela frente. Então, vamos ver o que o tempo vai dizer nesses 2 anos aí ainda. Ou melhor, 3 anos, que eu comecei o segundo ano da faculdade. E aí entraremos no tema 5. Ops, aqui deu. Arrumei aqui. O falso self. Se tem o verdadeiro, tem que ter o falso. E aí, se o verdadeiro self corresponde à espontaneidade e à criatividade, sendo essa compreendida a partir da experiência de onipotência do bebê, que cria o mundo e os objetos a partir de suas necessidades, o falso self é criado a partir das defesas do bebê, frente às falhas ambientais. Então, na verdade, o falso self é uma defesa. E o Winnicott também chamou isso de pseudo-self, self de defesa e self protetor, que são tudo a mesma coisa. E na verdade, pseudo, ele vem, se eu não me engano, vem do grego. Pseudo significa falso. Então, na verdade, é só uma troca aí de... Enquanto o verdadeiro self busca proteger-se, o falso self é aquele que o indivíduo mostra. É aquele que lhe permite entrar em contato com o mundo. É aquele que parece funcionar bem. Parece. É ele que esconde e protege o self, a partir de uma organização defensiva. Ele finge ser. Seria esse o caso. E aí podemos estabelecer para a psicanálise freudiana um correspondente de falso self. Aqui para o pessoal entender. As funções do ego, que teriam por tarefa represar a intensidade do id, resultando numa defesa bem sucedida contra o esfacelamento. Então o falso self seria as funções do ego. Aí pensemos aqui no encontro entre mãe e bebê, no qual a preocupação da mãe lhe coloca em contato com seu filho, por meio de um mecanismo de identificação. É como se nesse encontro a mãe se oferecesse com seu próprio self de bebê, o que lhe permite responder às suas necessidades de forma bastante adaptada. Uma vez que essa adaptação não se dê de modo suficiente, constituindo-se uma falha, o bebê submete-se a essa invasão, de modo adaptado. Então, na verdade, é uma adaptação protetora. É o self que se modifica, sendo uma construção protetora que evitará a desintegração, o caos, a loucura. Então, se o bebê não fizer isso frente às falhas ambientais, se desmancha, psiquicamente falando, claro.
Aí o Winnicott irá fazer uma distinção a respeito dessa cisão do self, na saúde e na doença. Então, na primeira situação, essa cisão traduz o resultado de um crescimento pessoal. Se ocorre uma cisão mais profunda e de maior intensidade, instala-se a doença. Cisão é corte, pessoal, só para vocês entenderem aí. Nas formações patológicas, a rigidez do falso self barra no sujeito qualquer acesso ao seu verdadeiro self. Tipo, cria um muro ali na frente. O indivíduo age como um ator e continua apropriado do seu personagem, mesmo quando sai de cena. Porque se ele tira isso aí, ele se sente vulnerável. Porque não foi, o verdadeiro self dele não foi constituído. Ou melhor, não existe verdadeiro self. Então, portanto, esse mecanismo é uma defesa intermediária entre defesa neurótica e defesa psicótica. Uma personalidade organizada em falso self protege do caos e da explosão psicótica, sendo entendido como um mecanismo de sobrevivência psíquica. E aí, quando o ambiente não oferece ao bebê a resposta adaptada que lhe permita integrar uma experiência para o fortalecimento do seu self, acontece o que o Winnicott define como invasão ao espaço psíquico da criança. E a ela só resta submeter-se. Não tem o que fazer. E aqui traz um exemplo para nós. Se a mãe não responde ao movimento espontâneo do bebê, impondo o movimento dela por julgar ser o melhor para ele, como por exemplo o seio, se é oferecido antes que o próprio bebê demonstre necessidade de ser alimentado, o espaço de tempo entre necessidade e a satisfação oferece ao bebê, como já sabemos, um lugar que possa ilusionar, criar o objeto do seu desejo. Alguns sintomas do bebê, como problemas na alimentação, no sono, na pele e no aparelho respiratório, podem estar associados a algumas formas de intrusão. E diante de intrusões e invasões, só resta ao self reagir. Enquanto reage, não pode ser. O que invade perturba a continuidade de ser, provocando uma dissociação ou uma cisão. É um pouco complexo isso aqui, mas aqui é o caminho que está trazendo aqui, que nem falou ali, entre a neurose e a psicose. É bem isso, a questão do... é uma defesa. É uma defesa. E aí, como tem a questão do... Pelo que eu entendi aqui no caso, nem aqui falar, diante das intrusões e invasões só resta o self reagir. Então o self ele reage. Como não está sabendo lidar com aquilo, ele ilusiona por si só, ele mesmo. E aí vem a questão da prática, para término da nossa aula aqui. Veremos o conceito de falso e verdadeiro self e suas implicações na prática clínica. Agora, que acredito que vai tornar as coisas mais claras. Então o Winnicott apresenta a psicoterapia como sendo a busca pelo self. Então se busca o self verdadeiro, no caso. Uma busca sentir-se real internamente. Lembra que o self verdadeiro é uma coisa interna. O falso self é uma coisa externa. Para tanto, o campo ou setting terapêutico precisa ser necessariamente como um ambiente suficientemente bom. Um ambiente facilitador que constitui a terceira área, que não é externa e nem interna, é intermediária. Equivalente à área onde ocorrem os fenômenos transicionais. A gente tem que simular isso no setting terapêutico. O autor considera que se o objetivo terapêutico é a busca pelo self, as condições oferecidas ao paciente precisam necessariamente envolver a criatividade. E é no brincar que a criança e o adulto tornam-se capazes de ser criativos e de experimentar a sua personalidade integralmente. Portanto, Winnicott afirma que é somente no ato criativo que o indivíduo vem a descobrir o self. Faça um pedido para todo aquele terapeuta que leve em consideração a capacidade de brincar do paciente. Isto é, que ele seja criativo no trabalho analítico. A criatividade do paciente pode ser facilmente frustrada por um terapeuta que saiba demais. Então, o objetivo terapêutico de Winnicott não era o de destituir o falso self, ou de apagá-lo, uma vez que ele foi o que protegeu o verdadeiro self por todo o tempo. Claro, porque imagina, se a gente faz um trabalho terapêutico que tira o falso self, o que a pessoa faz? Ela não tem o verdadeiro self. Então, na verdade, o que ele faz é fazer surgir o verdadeiro self. Mas aqui, no entanto, ele se deparou com alguns pacientes que, na sua percepção, passaram por uma pseudoanálise. Uma vez que as pessoas, por mais que tivessem passado por longos períodos de análise, eram ainda movidas por mecanismos de defesas pelos quais o falso self limitava o trabalho do analista.
uma situação anedótica, exemplar, foi o que ele fez durante uma sessão, na qual, enquanto o seu paciente estava deitado no divã, ele abaixou-se e procurou por essa pessoa. Selfie verdadeiro, embaixo do divã. Imaginei o paciente ali olhando assim. Mas fui imaginando o que vai acontecer. Hein? Mas terminamos o texto e foi muito produtivo. A questão do self, falso self, verdadeiro self, e as consequências de um ambiente suficientemente bom, ou com muitas fases um ambiente suficientemente bom, ou que não acontece o ambiente suficientemente bom, e tanto a questão também da questão da mãe, enfim, da maternagem. E era isso, pessoal. Acredito que aqui finaliza já, sem mais delongas, digamos assim. Então espero que tenham gostado, que tenham absorvido o conhecimento. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, ou algumas contradições, ou contraposições, enfim, que vamos conversando aí aos longos das aulas, ou até posterior a elas. Certo, pessoal? Então tá, até a próxima aula.